a filosofia nos dias de hoje e o mundo da inteligência artificial. A filosofia sempre caminhou ao lado da humanidade, desde muito antes das escolas, dos livros e das tecnologias modernas. Ela já estava ali, menos como uma espécie de luz silenciosa, acompanhando cada descoberta, cada dúvida e cada passo do ser humano. Muitas vezes, quando se fala em filosofia, as pessoas imaginam apenas sábios antigos, sentados em pedras, observando o céu. Mas a verdade é que a filosofia nunca foi tão importante quanto agora, no mundo acelerado em que vivemos. Hoje, estamos cercados por telas, algoritmos, aplicativos, robôs e inteligências artificiais. Tudo parece rápido, inteligente e automático, mas por trás dessa tecnologia toda existe algo que não mudou desde os tempos mais antigos, a necessidade de pensar. E é aqui que a filosofia aparece de novo, como uma ponte entre o passado e o futuro. A filosofia começa sempre com uma pergunta. Uma pergunta simples, mais poderosa. Perguntas como o que é verdade, o que é justo, o que é a realidade, o que devemos fazer. Antigamente, essas perguntas ajudaram a construir cidades, formar leis, criar escolas, desenvolver ciências. Hoje, elas continuam fazendo exatamente a mesma coisa, menos só que agora em um mundo digital. Vivemos numa época em que recebemos informações o tempo inteiro. Notícias chegam em segundos, vídeos aparecem sozinhos, recomendações surgem antes mesmo de pedirmos. E sem perceber, muitas pessoas acreditam em tudo que aparece na tela. É aí que a filosofia entra como uma espécie de superpoder. Ela nos ensina a perguntar por quê? Quando alguém questiona se uma informação é real, se uma opinião faz sentido ou se algo merece confiança, essa pessoa está usando filosofia e isso, hoje, é fundamental. Mas existe um campo onde a filosofia ficou mais necessária ainda. A inteligência artificial, por mais avançadas que sejam, as máquinas não entendem sentimentos. Elas não sabem o que é amor, tristeza, alegria ou culpa. Elas podem até imitar, mas não sentem. E por isso precisam aprender de algum lugar o que é certo ou errado. Esse lugar é a filosofia. Hoje, filósofos trabalham junto de engenheiros e programadores nas maiores empresas de tecnologia do mundo. Eles estudam questões éticas. Como impedir que uma IA automóvel seja injusta com certas pessoas? Como evitar que um algoritmo aprenda preconceitos escondidos nos dados antigos? Como garantir que decisões importantes nunca sejam tomadas apenas por máquinas? Essas perguntas, que parecem difíceis, definem o futuro da tecnologia. Um exemplo. Se uma inteligência artificial é usada para selecionar currículos, ela precisa saber que escolher alguém não pode depender de gênero, raça ou aparência. Mas como ensinar isso a uma máquina, se ela só aprende com dados do passado? É aí que entram os filósofos, analisando, discutindo e criando orientações para que a tecnologia evolua, sem repetir erros. Outro ponto importante é entender o que significa realmente pensar. As máquinas pensam ou apenas simulam pensamento. Quando uma inteligência artificial escreve um texto, compõe uma música ou cria uma imagem, isso é criatividade? Ou ela só está combinando padrões que já existiam? Essas perguntas não são técnicas.
são filosóficas e elas definem como vamos enxergar a tecnologia nos próximos anos. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial nos obriga a refletir sobre quem nós somos. Afinal, se uma máquina consegue responder rápido, organizar informações, criar conteúdo e até conversar, que nos torna únicos. Aqui a filosofia lembra algo essencial. Nós temos histórias, memórias, sonhos, medo, esperança, saudade. Nada disso pode ser copiado por um algoritmo. A inteligência artificial pode imitar emoções, mas não vive emoções. Ela pode responder sobre ética, mas não sente ética. Ela pode falar sobre amor, mas não ama. Por isso, mesmo com tanta tecnologia, pensar continua sendo um dos maiores valores humanos. Em um mundo onde tudo é automático, refletir virou quase uma forma de resistência. A filosofia nos ensina a escolher com mais cuidado, a entender melhor nossas próprias intenções e a enxergar além da superfície das coisas. Ela nos lembra que existe sempre um sentido mais profundo, mesmo nas pequenas ações. E tem mais. A filosofia ajuda a criar regras para proteger as pessoas no ambiente digital. Hoje existem debates gigantes sobre privacidade, sobre como nossas informações são usadas, sobre até onde uma inteligência artificial pode nos conhecer. Será que uma máquina deveria ter acesso aos nossos sentimentos? Até que ponto ela deve influenciar nossas escolhas? É justo permitir que algoritmos decidam o que vemos ou o que deixamos de ver? Todas essas questões são filosóficas e extremamente atuais. A inteligência artificial também levanta perguntas sobre o futuro. Como será o trabalho nas próximas décadas? Quais profissões vão continuar? Como será a educação? Será que as máquinas podem ajudar a humanidade? Ou podem ser um risco? Nenhuma dessas reflexões tem uma resposta simples, mas todas começam com algo que a filosofia sempre valorizou: pensar antes de agir. Outro ponto fascinante é que a inteligência artificial nos ajuda a nos conhecer melhor. Quando conversamos com uma inteligência artificial ou usamos aplicativos inteligentes, percebemos como pensamos, como escolhemos, como reagimos. É como olhar para um espelho que mostra não o nosso rosto, mas o nosso jeito de ser. E tudo isso gera novas perguntas, menos a força que sempre moveu a filosofia. Apesar de toda a tecnologia, uma coisa continua verdadeira: máquinas aprendem dados, seres humanos aprendem com a vida. Máquinas executam tarefas, seres humanos criam sentido. Máquinas analisam padrões, seres humanos sonham. E é justamente nessa união entre lógica e imaginação, entre números e sentimentos, que nasce o futuro que estamos construindo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de filosofia. Precisamos de reflexão para manter a tecnologia alinhada com o que é humano. Precisamos de ética para que a inteligência artificial seja uma ferramenta de cuidado, não de controle. Precisamos de sabedoria para usar o poder das máquinas de forma responsável. E no final de tudo, existe uma certeza: enquanto existir alguém disposto a perguntar por quê, o mundo continuará avançando. A filosofia seguirá viva, guiando a humanidade em meio a tantas novidades. E a inteligência artificial, por mais avançada que seja, continuará sendo apenas uma criação humana,
menos uma ferramenta que reflete as escolhas que fazemos. A tecnologia muda rápido. A filosofia acompanha e juntas elas formam o mapa e a bússola do futuro. Futuro que, acima de tudo, precisa ser humano.